Shalom לכולכם. Hoje nós vamos abordar o tema dessa parashá, dessa semana, Parashat Beshalach. Então, nós temos nessa parashá assuntos muito importantes. Vamos pelo menos abordar um deles, conforme trazido no livro escrito pelo Gaon de Vilna, Divrei Eliyahu. Tem um passuco muito interessante aqui nessa parashá, que diz: Vayomer Adonai el Moshe, Katuv zot zikaron besefer, vesim beoznei Yehoshua, ki maho emhe et zecher Amalek, etc. E aí surge a pergunta, que o Gaon de Vilna pergunta aqui: por quê? Por que você tem que dizer para Amalek, para Yehoshua, no ouvido dele, para ele fazer isto? Então, nós sabemos que isso já está escrito no Sefer Torah. Se já está escrito no Sefer Torah, qual a necessidade de dizer isso para Yehoshua? Então, conforme ele diz aqui, quando David Hamelech ordenou a Yoav que exterminasse os amalequitas, Yoav foi e matou somente homens, deixou as mulheres. E, logicamente, com certeza havia mulheres grávidas. Então, aqui é um problema sério. O mesmo erro, praticamente, fez Shaul na época dele, como nós sabemos. Mas aqui ele não fala sobre Shaul, ele fala só sobre Yoav. E por que Yoav? Porque Yoav entendeu a palavra Zecher como Zachar. Ele disse que assim aprendeu do seu mestre. Aí eu não sei se aquela questão de entre as tribos havia diferença de pronúncias, assim como até hoje há. Os yemenitas pronunciam o segol, que nós sefaraditas pronunciamos como E, eles pronunciam como A maioria. Alguns tendem um pouquinho para E, ficam A, que não é nem A e nem E. E da mesma forma, o Kamatz, que os Ashkenazim e os Yemenitas pronunciam como O. E, ao que tudo indica, até mesmo alguns sefaraditas no passado pronunciavam como O. A prova disso nós encontramos nas palavras do Rambam. Ele faz uns versos com rima no prefácio de um dos seus livros, e ele fala sobre Shamaim, e depois ele faz rima de Shamaim com Sefarvoim. Então, se ele faz rima de Shamaim com Sefarvoim, é porque ele pronunciava Shamoim. Lógico. E aqui, nós sabemos que havia diferenças. Algumas tribos, ou pelo menos uma tribo do povo de Israel, não conseguia pronunciar a letra Shin, falava Sin no lugar de Shin. Até hoje nós temos essa coisa entre alguns marroquinos, né, que não conseguem pronunciar Shin. E essas diferenças, elas já existiam no passado. Nós temos essas diferenças também no aramaico, para quem não sabe. Existe na Síria e na Galileia ainda tribos aramaicas, tribos arameias. Algumas, água em aramaico é Maya. Algumas dizem Maya, outras dizem Maió.
Algumas dizem Shemaya, céus, e outras dizem Shemaió. O assírio também. O assírio é muito parecido com o aramaico, praticamente é um tipo de aramaico. E eles também pronunciam as letras por essa forma. Todas. Pela mesma forma como se pronuncia entre os iemenitas, é a forma como eles pronunciam o aramaico deles. Então, essa confusão de que Yoav entrou nela e acabou não fazendo o que precisava ser feito. Não sei se você sabe quem foi Yoav, mas Yoav foi o líder do exército do rei Davi. והרי רואים אנו שאף הכתוב בתורה מחו תמחה את זכר עמלק מכל מקום יש לטועות לקרות זכר כי בספר תורה לא נכתבו נקודות. Então o Gaon fala, é simples entender como ele se confundiu, porque no Sefer Torah não tem nekudot. O Sefer Torah é escrito sem nekudot. Então, é claro que ele podia muito bem se enganar, se confundir. Sabendo disso, nós conseguimos entender o porquê de ele não haver cumprido pela forma como o rei Davi queria que fosse. E agora, nós conseguimos entender também o motivo pelo qual, apesar de haver escrito na Torá, Moshe Rabbeinu foi ordenado por Deus a falar isso oralmente para Yehoshua, para que ele soubesse dessa transmissão oral de que tem obrigação de exterminar os amalequitas. E quando nós falamos em exterminar os amalequitas, nós não podemos deixar de abordar o tema com um pouco mais de profundidade. Para as pessoas que pensam que Amaleque é apenas um povo, nós temos uma surpresa. Conforme já falamos, que Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, apesar de haver realmente Mashiach ben David, que é um homem, existe uma força espiritual, segundo os cabalistas, segundo os místicos. Tem até um livro do Gaon de Vilna que aborda esse tema, de um aluno dele também. E Mashiach ben Yosef, eu já abordei esse tema aqui, já falei sobre isso quando nós estávamos nas parashiot que falavam sobre Yosef. Também é uma força espiritual que reveste o povo de Israel e cuida da manutenção material do povo de Israel. E Mashiach ben David seria aquela força espiritual que dirige para a Torá, para coisas mais ligadas à Torá, para o mais espiritual, enquanto que Mashiach ben Yosef é mais ligado à manutenção material, à defesa do povo. Tudo que nós vemos que acontece hoje na terra de Israel, apesar dos erros que nós sabemos que há por lá, que nós temos infelizmente, nós temos uma polícia, um juizado que não julga de acordo com as leis da Torá, que julga de acordo com leis do mandato britânico e leis dos turcos otomanos ainda. Esperamos que Deus nos compense, nos dê vitória e que com a redenção nós possamos retornar a cumprir a Torá a nível nacional e não somente ficar com o pessoal de rabinos divididos, né? Um rabino aqui ensina de um jeito, outro rabino ali ensina de outro jeito. E vira uma bagunça total. E tem rabinato ashkenazi, tem rabinato sefaradi. E isso não é certo, isso não é correto. Inclusive devia ser proibido, pela halakha é proibido, que haja 2 batedim, 2 tribunais rabínicos numa mesma cidade. Uma halakha antiga citada nos Rishonim. Mas voltando ao nosso tema, no caso os rabinos, né, quero dizer, quando voltarmos a dirigir nosso país pela Torá, logicamente terão que formar um Sanedrim.
já houve tentativas. Inclusive eu fiz parte dessas tentativas. A documentação rabínica que eu tenho vem de um grupo que era o Sanedrin, que tentou ser. Foram 3 rabinos que me deram esse documento, me concederam a semichá. E esse documento, se ele é reconhecido pelo Rabinato de Israel ou não, isso pouco me importa. Por quê? O que há hoje em dia é politicagem, infelizmente. Seja no meio rabínico e seja em outras religiões por aí. E o problema é que se você diz a verdade na cara, pode ser até perigoso. Mas essa é a verdade. E eu não estou aqui para enganar ninguém. Então, preciso dizer o que precisa ser dito. Pois bem, nós falamos antes que Amaleque não fica somente sendo um povo. Então, no livro Even Shelemah, também do Gaon de Vilna, é um livro voltado para assuntos de cunho cabalístico. As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou muito ligado com misticismo, com Kabbalah. Eu gosto do racionalismo, mas mesmo a Kabbalah, quando eu me aproximo um pouco dela, eu me aproximo da Kabbalah racionalista. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Gaon de Vilna, Rabbi Moshe Cordovero, pessoas assim, que não se deixaram ir, se deixaram levar por aquele pensamento, como, por exemplo, nós abrimos o Sefer Sha'ar Gilgulim. Quando você entra ali nos primeiros 4 capítulos, que dividem a alma, e a alma vem para uma pessoa, e depois se ficou em falta no espírito, se ficou em falta na alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, Yehidah. Aí se um deles ficou imperfeito, aí um volta e o outro não, e é muito complicado. Mas o Gaon de Vilna escreveu. Esse livro, ele foi totalmente falsificado. Houve nele muitas transformações. Então não é confiável. Tanto que para os racionalistas, a alma é uma só. Os nomes são diferentes, mas a alma é uma mesma. Não existem 5 almas. 5 diferentes almas. E também a questão de 600 mil almas, somente 600 mil. É um assunto muito complexo, mas como não é minha abordagem hoje, não vou falar muito sobre isso. Só vou lembrar que o próprio Rav Saadia Gaon já escreveu a quantidade de almas que existe, seja no povo judeu ou seja no mundo inteiro. É infinita por enquanto. Por quê? Porque nós não temos como numerar. Nós sabemos somente que quando terminar todo o ciclo, então saberemos o número de almas. Mas dizer que são só 600 mil almas judaicas, ou que essas almas estão acima de toda a alma de qualquer pessoa por aí, é grave, muito grave. Então, nesse livro Even Shelemah, no capítulo 11, onde ele aborda questões relacionadas à redenção do povo judeu, sobre também as gerações, como elas vão acabando se enfraquecendo. Enfraquecendo exatamente diante do Erev Rav. O que é Erev Rav? Quando o povo saiu do Egito, né, nós estamos em Parashat Beshalach, isso é muito importante saber, que uma grande quantidade de pessoas de outras nações que também foram escravizadas no Egito, acabaram se juntando ao nosso povo. E foram exatamente esses, segundo os relatos dos nossos sábios, que fizeram com que o povo judeu errasse e fizesse um bezerro de ouro para adorar
e pedir por milagres para uma estátua. Então, quando nós entramos no campo espiritual, do mesmo jeito que nós falamos que existe a força espiritual chamada Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, nós temos também 5 tipos de Erev Rav, ou seja, é campo espiritual. A gente não está falando aqui de pessoas que entraram no nosso meio. Alguns querem aplicar isso até mesmo a convertidos ou coisas assim. Então é importante saber que não é. Que isso é algo totalmente ligado ao espiritual. Então, Hamisha Mine Erev Rav Yesh B'Israel. 5 tipos de Erev Rav existem no povo de Israel. Primeiro, Ba'ale Mahloket Velashon Hara. Aqueles que gostam de discussão, gostam de discordar. Tudo que o Rabino fala tem uma resposta para dar e não aceita. Ou mesmo que esteja baseado na halakha. A gente não está falando aqui em Mahloket Leshem Shamayim. Por exemplo, citando aqui para vocês, existe uma discussão muito importante que nós temos que conhecer bem, que está no Shulchan Aruch Orach Haim, no Siman Shin Yod Het. Né? E talvez isso aqui seja até bom eu citar, porque por aí agora está correndo um boato de que eu nem gostava de estudar. O fato de que eu estudava sozinho e tinha meu plano de estudo, muita gente desconhece. Pelo contrário, eu procurava ficar acordado até as 23 horas, até as 2 da manhã, para estudar, e me levantava antes do sair do sol. Eu dormia 2 horas à noite e meia hora durante o dia para compensar. É claro que no fim de semana eu estava morto, mas todo esse tempo eu tinha uma lista de coisas para estudar. Eu estudava sozinho. Eu estava na Yeshiva e estudava sozinho. Então, saiu o boato da própria Yeshiva, infelizmente, de que eu não gostava de estudar. Isso não é verdade. Simplesmente eu tinha meu estudo programado, porque eu não concordava com o estilo de estudo que havia na Yeshiva. Porque hoje em dia, se vocês percebem, seja nas igrejas ou seja em outras coisas por aí, o que mais há é lavagem cerebral. Não é exatamente ensinamento. Porque a pessoa que quer aprender, desculpe, a pessoa que quer aprender de forma correta, faz isso por ordem. Você não vai lá para o meio, como eu citei na semana passada sobre um certo rabino falando sobre tefilim, que a pessoa que coloca tefilim o dia todo hoje em dia é por Eshminat Zibur. E eu expliquei que não é o contrário. Não é isso que se refere. E aqui nós temos que abordar esse assunto, mas antes eu prefiro falar sobre o Siman Shin Yud Het. São 2 Simanim, 3 Simanim muito importantes para a questão de Shabbat, para a questão de cozinhamento do Shabbat. Um é o Siman Shin Yud Het, que é um dos principais, muito importante. Shin Yud Het, traduzindo a numeração, é 318, né? Para quem não sabe a numeração hebraica, então 318. É o Siman 318. Não adianta procurar isso em Kitzur Shulchan Aruch, isso é Shulchan Aruch. Porque o Shulchan Aruch é, na verdade, uma deturpação do Shulchan Aruch. Infelizmente, esse livro foi escrito. Agora, no Siman, eu falei
3 simanim, então eu vou citar os 3. Primeiro, Shin Yud Het, que é o mais importante que eu acho para esse tipo de assunto. Depois tem o siman Ranav e tem o siman Ranag. Todos eles no Orah Haim. Ranav é 252 e Ranag 253. Shin Yud Het, do 318, ele aborda a questão de uma pessoa que cozinhou no Shabat e se cozinhou intencional, tem uma halakha. Se cozinhou sem intenção, sem saber que era Shabat, porque se confundiu, pensou que era quinta-feira e já era sexta-feira, confundiu, cozinhou. Então, tem 3 posicionamentos na Breitá, que é trazida em Hulin, na página 15. E esses posicionamentos, para quem não sabe, Hulin é um tratado do Talmud que trata de assuntos concernentes a shechitá, ao abate animal. E aí nós temos o caso de uma pessoa, na página 14, na Mishnah, uma pessoa que fez shechitá no Yom Kippur. Ele fez shechitá e ele era profissional e estava tudo certo. Só que ele fez isso no Yom Kippur. No Yom Kippur, você não vai poder comer porque é Yom Kippur. Mas pode comer depois do Yom Kippur? Uma boa pergunta, né? Então, a Gemara entra nessa discussão. Mas só que depois a Gemara quer saber quem disse isso, porque a Mishnah não cita. Geralmente, toda Mishnah que não cita o nome, a regra é Rebi Meir. Nós temos Rebi Yehudá e temos Rebi Meir. Se não cita o nome de ninguém, nós já sabemos que geralmente é Rebi Meir. Na Tosefta, se não cita o nome de ninguém, é Rebi Hia. Pois bem, aqui nós temos um assunto interessante. Essa shechitá foi feita no Yom Kippur. Só que depois a Gemara vai querer saber quem foi o rabino que falou essa Mishnah. Se foi realmente Rebi Meir ou não. Porque se foi Rebi Meir, a halakha vai pesar para um lado. E se foi Rebi Yehudá, vai pesar para o outro. Porque os dois discutem junto com Rebi Yohanan Sandlar na Breitá. Para quem não sabe, Breitá são fontes externas à Mishnah. São coisas que foram escritas pelos discípulos de Rebi Yehudá Hanassi, especialmente os 5 discípulos, para trazer fontes outras, de outros rabinos que disseram coisas, para evitar que pessoas venham e façam daquelas coisas halachá, sem saber o que realmente foi decidido no tribunal rabínico da época, no Sanhedrin. Então, o que acontece é que tem a discussão entre Rebi Yehudá, Rebi Meir e Rebi Yohanan Sandlar. Então, de acordo com Rebi Yehudá, se você cozinhou no Shabat, mas não foi intencional, então, quando sair o Shabat, você espera o tempo, de acordo com Rashi, você espera o tempo que levaria para cozinhar aquilo, e passando aquele tempo, você pode comer. Se não foi intencional. E se foi intencional, fica proibido para ele, para sempre. E para outras pessoas, vai ficar permitido. De acordo com o Rebi Meir, não, se foi cozido no Shabat intencional, na saída do Shabat, tanto ele como os outros podem comer. E se não foi intencional, no próprio Shabat, isso pode ser comido. É uma discussão muito interessante, porque aqui entra a posição dos Tosafot. A posição dos Tosafot, do Sefer Terumah, e de muitos outros, né,
Muitos outros rabinos da época dos Rishonim e dos Geonim também, o posicionamento é como Rabi Meir. Tem o Samag, para quem não sabe, é Sefer Mitzvot Gadol, Sefer Mitzvot Katan, e o Sefer Torah que eu já citei, tem outros ainda, são vários, fora os Tosafot. Então, todos eles disseram que a halakha é como Rabi Meir. De outro lado, nós temos Rabi Ishaq Alfasi, Rabi Moshe ben Maimon e Rabi Asher ben Yehiel, um Ashkenazi que viveu na Espanha. Rosh, é chamado Rosh. Rabi Asher ben Yehiel, Rambam e Rabi Ishaq Alfasi, os três determinaram que a halakha tem que ser promulgada de acordo com as palavras de Rabi Yehuda. Agora vem a situação. Por que Shulchan Aruch decidiu promulgar de acordo com eles? Porque eles são chamados de Amudei HaHora'ah. O que são Amudei HaHora'ah? São os principais rabinos que o Shulchan Aruch pegou, o Rabi Yosef Karo pegou para compilar o Bet Yosef, se apoiando neles, principalmente, lógico, ele cita todos os rabinos. Toda essa citação que eu citei aqui, eu vi no Bet Yosef. Mas ele promulgou de acordo com Rabi Yehuda. E quando ele promulgou de acordo com Rabi Yehuda, olha que interessante. Nós temos uma regra. Se nós temos... a halakha não foi promulgada como Rabi Yohanan Sandara. Rabi Yohanan Sandara queria que fosse proibido determinantemente. E por que não foi? Porque ele se apoiou numa coisa. Tudo que é feito no Shabbat é Kodesh. Já que é Kodesh, você não pode comer. Simples assim. E nesse caso, como ele se apoiou nisso, e isso para os demais, isso não existe. Então, simplesmente ficou a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Meir. Rabi Yehuda e Rabi Meir, a halakha é sempre como Rabi Yehuda, exceto casos raros. E talvez seja um desses casos. Por quê? Porque aqui nós temos uma questão muito interessante. Por que razão você promulgar de acordo com Rabi Meir em lugar de Rabi Yehuda, se a regra do Talmud é Rabi Yehuda e Rabi Meir? Rabi Yehuda. Desculpem, eu tenho uma alergia muito grave aqui e sofro bastante com isso. Pois bem, só que nós temos aqui no capítulo 3 do Tratado do Terumot, né? E o que eu estou trazendo para vocês aqui já não é coisa dos Tosafot, é coisa escrita no Biur Agra, Gaon de Vilna, porque o Gaon de Vilna disse a halakha é como Rabi Meir, está comprovado. E qual é o motivo dele? Por que ele não segue essa regra Rabi Yehuda e Rabi Meir? Aí ele explica. Existe uma outra regra que supera esta, que é Mishnah Kamaita. E o que é Mishnah Kamaita? Uma Mishnah anterior. Como assim Mishnah anterior? Porque está num tratado ou num Seder que veio antes. E que Seder antecede o Seder Hulin, e o Seder Nashim, o Seder Nezikin, o Seder Moed, o Seder Zeraim. E lá no Seder Zeraim, que é o primeiro Seder de todos os Sederim, nós temos as leis de Terumot. Se a gente vai ao capítulo 3 do Tratado do Terumot, nós temos ali um assunto interessante. Se uma pessoa plantar durante o ano de Shemitah, é o capítulo todo de assuntos assim.
Então, vai ser permitido comer esses frutos? E no fim, sai que sim, que é permitido. Então, esse é o posicionamento de Rebbe Meir, assim como aqui é o posicionamento de Rebbe Meir. E lá, a halakha foi promulgada como Rebbe Meir, aqui também tem que ser. Por causa de Mishnah Kamaitá. Porque ela cita esse caso parecido com esse. Mas mesmo assim, nós ficamos aqui numa situação muito, muito delicada. Porque apesar de que tudo indica que a halakha tem que ser realmente como Rebbe Meir, e o Gaon de Vilna diz, Rabbi Yosef Karo promulgou como Rif, Rabbi Tzchak Alfasi, Rambam e Rosh, Rabbi Moshe ben Maimon e Rabbi Yasher ben Hiel. Só que ele não prestou atenção que cada um deles tem um motivo diferente para promulgar de acordo com Rabbi Yehuda. Não são iguais. E já que não são iguais, é a regra Mishnah Kamaitá pende para Rabbi Meir, então a halakha é como Rabbi Meir. E esse é o posicionamento da maioria dos Rishonim. Muito importante sabermos estudar e conhecermos as regras. Eu vejo muita gente aí traduzindo o Talmud e se esquece desse pormenor, que existem regras. E as regras incluem, inclusive, linguagem. Se uma pessoa fala imkar, se é assim, ou se a pessoa fala ihache, em aramaico, se é assim, o sentido nas regras é totalmente diferente. Quem fala imkar ou imken está falando se é assim, não aceitando o que o outro disse. Mas se falou em aramaico, ihache, isso quer dizer o seguinte: aceitei o que você diz, entendi o que você diz, mas me faltam pormenores, me faltam detalhes. Eu preciso entender melhor. Então, quando você traduz, se é assim, vai ficar só no se é assim. Então, perdeu o sentido. Ou seja, quem traduz o Talmud, uma de duas, ou quer ganhar em cima disso, ou não entendeu o Talmud, não estudou como precisa. Então tenham cuidado quando vocês leem tradução. Outro motivo é termos que caíram em discussão entre Rishonim, como por exemplo o Tratado do Shabat, no capítulo 3. Kash Ugvavá. O que é Kash? O que é Gvavá? Tem discussão lá entre Rashi e Tosafot. Tosafot, para quem não sabe, são netos de Rashi. E eles vão contra o posicionamento de Rashi, como em outras situações também, no caso dos Tefilin, Parashiot, onde colocar. E os Tosafot ali explicam totalmente diferente. Não vou abordar esse tema, porque não é o tema de agora. E eu não quero que o vídeo fique grande demais. Eu tenho medo dele ser cortado no meio. Mas eles explicam de uma forma e Rashi explica de outra. Só que nós temos o Rabbi Moshe ben Maimon, que foi discípulo de Rabbi Yosef Halevi, que foi discípulo de Rabbi Tzchak Alfasi, que foi discípulo dos Geonim babilônios. E os Geonim babilônios, geração por geração, remontam até os Amoraim do Talmud. Portanto, se ele diz alguma coisa sobre isso, o peso é muito maior. E Rabbi Moshe ben Maimon explica de uma forma bem diferente, tanto dos Tosafot como do Rashi. Importante saber isto. Portanto, nesse caso, como em tantos outros, eu prefiro o posicionamento de Rabbi Moshe ben Maimon.
Além do fato de ele haver sido uma pessoa com conhecimento vasto. Era astrônomo, tinha vasto conhecimento matemático, tinha vasto conhecimento de filosofia, tanto filosofia grega antiga como filosofia do mundo islâmico no qual ele vivia. Ele escreve sobre isso. Mu'tazilin e Mitkalemin, em vários trechos do Moreh HaNevochim, o Guia dos Perplexos. Então é importante entender que não era uma pessoa simples, além de medicina, né? E além de pessoa talmúdica. É muito peso. E além de ele haver recebido diretamente dos Geonim, como seus antecessores. O sul da Espanha era um califato, e esse califato mantinha relações com outros califatos. Tudo que chegava lá, chegava intacto. Passava de lá para o norte da Espanha ou para a Europa, já havia falsificadores. Geralmente, nós costumamos dizer que os padres da igreja que sabiam bem hebraico falsificavam algumas respostas rabínicas dos Geonim. Tanto que nós temos 3 cartas diferentes de Rav Shlomo Gaon, das que foram dirigidas à Europa. Até hoje não sabemos qual das 3 é a verdadeira. Então agora já podemos voltar ao nosso assunto, e aqui eu já vou encerrar, eu acho que o vídeo já está um pouquinho grande. Lembrando novamente, para que ninguém se esqueça, que aqui é assunto de cunho espiritual. Não tem mais a ver com aquela mistura de raças, de povos que querem entrar o povo de Israel, senão da natureza deles, da natureza de pessoas. 5 tipos de Erev Rav, 5 tipos de mesclagens há no povo de Israel, e sendo o primeiro, aqueles que gostam de discussão, que não é o caso que eu citei aqui, dessas discussões talmúdicas que nós falamos. Ba'alei mahloket velashon hara, e falar mal dos outros. Pessoas que falam mal dos outros quando o assunto é verdadeiro. Quando nós falamos lashon hara, é porque o caso é verdadeiro. Se não for contribuir para a defesa das pessoas, se você sabe algum detalhe sobre a vida de alguém, está proibido você contar aquilo. A não ser que a pessoa é perniciosa. Você sabe que aquela pessoa vai roubar alguém, vai estuprar alguma moça ou qualquer coisa assim. Você tem a obrigação de falar sobre isso. Se for possível denunciar, também tem que denunciar. Mas se você falar lashon hara, só por falar. Porque eu gosto de conversar, eu gosto de falar. E tem uns que falam assim, quando chegar Yom Kippur eu peço perdão. Não, você não vai ter perdão. Primeiro, se você falou lashon hara, mas eu estou falando a verdade. Mas é verdade mesmo, lashon hara é verdade. Quando não é verdade, é hotzat dibá ou motzi shem ra. É outro assunto, totalmente diferente. E lashon hara é comparado com uma pessoa que fez 3 transgressões de uma vez só. Uma, teve relacionamento sexual dentro de um recinto, como uma sinagoga, em frente ao Sefer Torah, no meio do Yom Kippur. Olha que coisa grave. E depois matou a vítima. E, segundo, Ba'alei ta'avá. Ba'alei ta'avá, para quem não sabe, são pessoas que vivem dos seus desejos. Nós temos nesse mundo para superar a nós mesmos. A pessoa tem certa inclinação, certo desejo, seja sexual, seja de outro tipo, só de prazer físico, né? Procurar falar prazer físico. É preciso tentar superar, procurar lutar. E, nesse caso, esse é o segundo tipo de Erev Rav. Terceiro, Hasevoim. Mas é Sevoim. A palavra Seva, em hebraico, significa tinta, cor. Não é exatamente tinta, tinta de
cor. Por que chama Sevoim? Porque se parecem com Savoie. O que é Savoie? É o nome dado à hiena, aquela que ri quando está fazendo mal. Ou seja, são pessoas que o que há dentro deles não está em conformidade com o que eles demonstram. Em resumo, pessoas falsas. Quarto, הרודפים אחרי כבוד, לעשות להם שם. Pessoas que buscam fazer honra para si próprios, para engrandecer seu próprio nome. E quinto, הרודפים אחר הממון, as pessoas que perseguem o dinheiro. Eu sei, muita gente vai falar, mas dinheiro em hebraico não é kesef? Não. Kesef em hebraico significa prata. E é usado, assim como em espanhol, né? Eu tenho plata, eu tenho dinheiro. Então, quer dizer, eu não tenho, né, infelizmente, mas quem tem, em espanhol, fala que tem plata. Então, em hebraico, a mesma coisa, o termo kesef é usado para dinheiro, mas a palavra dinheiro mesmo é mamon. E esse é o quinto, nós falamos com 5. Então agora vamos falar mais um pouquinho sobre cada um. O Baalei Mahloket hem geruim mikulam. Então, por que os Baalei Mahloket vieram primeiro? Porque são os piores. E eles são chamados de Amalekim. São chamados de Amalek. Então aqui é o Amalek espiritual. Aqueles que adoram discutir, ficar desprezando o que o outro diz, ficar se desfazendo e acabam não aceitando, e no fim das contas eles se afastam da verdade e ainda induzem pessoas a se afastarem da verdade. E está escrito aqui o seguinte: En ben David ba, ad sheichlu min haolam. O filho de David não virá até que eles sejam exterminados do mundo, desaparecidos, até que se acabem. E toda discussão que não for Lechem Shamayim, como eu falei antes, discussões que são em prol da verdade, para Deus, para chegar à verdade, para esclarecer, como aquela que eu contei de Rebi Yehuda e Rebi Meir, ou como aquela que eu falei que existe entre o Gaon de Vilna e o Shulchan Aruch, em vários lugares entre o Rebi Hezkiah de Silva e o Shulchan Aruch, o Rebi Sefkaro. E assim por diante. São discussões para esclarecer a verdade. É uma coisa bem diferente de quando a pessoa vem discutir, discordar, só porque ele quer ser, ele se acha o tal. Ou porque ele quer desfazer o nome ou a honra de alguém. Então, nesse caso, nós entendemos que toda discussão que não é Lechem Shamayim, ela já vem através do Erev Rav. Erev Rav, a mistura, a mesclagem, né? Aqui no caso espiritual, que buscam Lehorot Velitol Atara. Eles buscam determinar qual a halakha, qual a lei verdadeira, e pegar para si uma coroa de honraria. E é isso que está escrito lá no Shem, né? Está escrito lá na torre, no Migdal Babel, né? A torre de Babel. E aí, nós encontramos sobre esse assunto no Tikkun Zohar. Eu falei para vocês que isso aqui está baseado em assuntos cabalísticos. Tikkun Zohar 46b 2. E aqui terminamos nosso assunto de hoje, lembrando para vocês que esses assuntos de coisas espirituais abordadas nesse livro tão importante, tão pequeno, mas tão importante,
é importante que nós tenhamos atenção se nós não nos enquadramos em um desses grupos. Hashem Irahem, que Deus tenha piedade. A todos desejo um Shabbat Shalom, com muita harmonia, muita paz e muita alegria.